E aí pessoal, beleza? Essa é a minha primeira partida narrada nesse canal. Espero que vocês aproveitem. Bora lá pra gente aprender um pouquinho. Acho que uma das melhores formas de evoluir no xadrez é se propor fazer uma coisa assim, porque aí depois consegue mais partido, né? Então vamos lá, nosso adversário vem aqui com um peão de D4. Eu tenho uma abertura, um conhecimento de abertura para poder rebater esse D4? Não tenho. Então eu vou rebater de maneira intuitiva, que é o que eu tenho feito desde então, né? Eu sei que ele, com o avanço do peão de C, ele propõe no futuro desenvolver esse peão de E para poder retomar com o bispo, né? Nossa, que negócio verde. Retomar com o bispo, né? Então, se eu retomar aqui no futuro, ele toma completando o gambito, né? Então, vamos lá, desenvolver o cavalo. Porque esse peão, sim, ele não sai de graça, né? Não sai de graça. Aqui, o que eu posso fazer é tirar esse bispo daqui, né? Para que eu possa me envolver com o peão de E. Então eu vou tirar esse bispo, trazer esse bispo para essa coluna. Trouxe o cavalo, ameaçando, né? Tomar. Ameaçando mais ou menos, né? Não ameaça, não tenho medo dessa tomada. Eu posso retomar de cavalo. Porém, uma retomada de cavalo aqui só não seria muito grave, porque não tem nenhuma casa dando suporte aqui para a casa de E4, né? Que aí eu entraria num tema de um gasto, né? Então, eu vou tomar esse peão. Por quê? Porque sim. Porque sim. E depois já parto para trazer. Ele veio escapar, né? O peão de volta. Como esperado. E vamos desenvolver, né? Aqui. Pra gente tirar o bispo e rocar. Tirar o bispo e rocar. Cavalo, ok, ameaçando entrar aqui. Entrar aqui. Nossa. Dando um duplo, né? O rei levando. Beleza. Mas aí eu tenho várias formas de defender isso, né? Tenho esse e tenho esse também. Eu gosto mais desse. Eu vou desenvolvendo a peça. Ele vai trazendo a peça para o jogo. Depois eu posso tirar esse cavalo daqui e jogar com o meu cavalo para o centro. Ok, tomou. Eu gosto desse lance de dama aqui, ameaçando aqui, né? Porque. E ameaçando também ganhar esse bispo, né? Esse bispo que tá aqui, ele fica um pouco vulnerável, né? Porque se dama B6 e depois dama B4, cai o bispo. Então, esse é um bom lance, né? Permanece defendendo aqui esse peão. E tem que tomar muito cuidado com esse peão, porque se cai esse peão, eu não consigo mais rocar depois. Ok, dama. Cheque. Ok. Tem que ser esse, né? Que eu acabei de falar do peão, né? Esse peão aqui, ele tá difícil a situação. Eu não posso tirar a dama daqui tão fácil. Então vou jogar esse, que o cavalo defende. E o próximo já é um roque. Ou
entrar aqui direto, né? Tá bom. Ameaçou aqui. Mas eu tenho esse, né? Eu tenho esse. Que depois acho que a coisa não fica legal pra ele. Eu tenho esse. E eu sigo tomando aqui a minha torre com cheque. Depois qualquer coisa eu trago essa torre pra cá. Mas aí já entra naquelas confusões, né, de iniciante. Porque, assim... ele pode voltar a dama pra cá. Caramba, meu mouse é bem difícil de apertar com o direito aqui. Ele simplesmente... Aí. Se a dama volta pra cá, ele toma esse, né? Cheque e cai o bispo. Aquele mesmo tema lá de trás. Isso. Agora eu posso trazer a dama pra cá. Cheque. E a melhor defesa pra ele é essa aí. Porque se esse aqui cai com cheque, né? Cai com cheque. Aqui e aqui, assim, eu já julgo que está um pouco melhor, porque eu tenho uma peça inteira a mais, né? Ok, ele ameaçou entrar aqui. Beleza. Beleza, é uma ameaça grave, né? Uma ameaça grave. Entrar aqui, se eu tirar a minha dama, ele tá dizendo que ele entra aqui. Mas não tem tanto problema assim, né? Esse ameaçando lá. Aqui não é uma coluna tão interessante, mas assim, eu confesso que eu gostaria de fazer o rock. Ok. Ok, mas aqui, esse é muito gostoso de fazer, é muito tentador. G2 é muito tentador. Porque, independentemente de onde ele tire esse cavalo, ele vai tomar um cheque aqui. Depois que eu tirar a minha dama, eu ainda posso dar mais cheque aqui, né? Se ele tirar o rei pra cá depois do cheque. Eu posso dar mais cheque aqui. Ok. Mas aqui ele foi um pouco infeliz. Porque aqui... Ou esse primeiro. Esse primeiro já é mate, né? E esse. Esse primeiro parece melhor. O cavalo está cravado, né? E ele não vai poder tirar. Acho que esse é mais preciso. Porque aqui está defendido. Né? Se ele joga esse, aí eu tomo. Ele joga peão de F3, eu tomo o cavalo. E ele só vai ter essa casa, né? Mas aí eu posso continuar dando cheque. Eu acho que não tem como ele sair dessa situação.
Vamos ver aqui o que o meu adversário está preparando. Mas é bem difícil a posição para ele, né? Principalmente porque ele não pode tirar o rei para cá. Isso, que era o que eu pensei, né? Aí aqui ele toma cheque. Ele só tem essa. Aqui eu posso prosseguir assim. Qual é melhor? Se eu prossigo para cá, ele não sei. Não tenho capacidade de calcular com precisão qual é o melhor. Até uma taça, né? Então, o próximo. Esse aqui, cheque. Cheque, tirar pra cá. Trocar as damas e cair outro peão, né? O que eu vou conseguir fazer hoje é isso, porque aqui eu tô levando bastante peão pra cá. Eu tenho uma vantagem aqui, material grande e uma peça a mais, né? Foi aquele cavalo que eu tomei lá, aqui, que tava em G1. Agora a ideia é puxar o rei pra cá, né? Ok, ameaçou aqui. Vamos puxar o rei pra cá sempre, porque aí já ameaça esse bis. Opa! Ameaça esse. O cavalo tá bem ativo, né? O cavalo consegue entrar. Vamos centralizar esse bispeto, mirando lá do outro lado. Trazer a torre para uma coluna. Trazer a torre para a coluna. Aqui seria um erro, porque ele tem esse. E quando eu tomo, cai a torre, né? Cavalo F3 seria um erro. 6 seria um erro. Ok. Vamos melhorar esse cavalo. Aqui já caiu o peão. Já caiu o peão. Cavalo C4 cai o peão do outro lado. Ele não pode passar, né? Ele tá cortado. Tá, ele não me assusta esse, porque, enfim, faz sentido nesse lance. Aqui cai outro peão, né? Aqui cai outro peão. Outro saboroso peão, aqui cai um também. Mas não sei exatamente se eu ligo, né? E olha que assim, eu consigo promover esse peão, essa torre vai ter alguns tempos, né, pra voltar. Ainda mais se ela voltar pra lá, que ela não consegue voltar direito, né? Vamos ver? Bora. Que ela tem que fazer esse, né? Mas ela não faz isso tudo se o meu bispo estiver aqui. Cheque, ok. Ok. Talvez eu não esteja me preocupando assim com as ameaças, né, do adversário. Pra cá, ok. Passando o bispo. Eu tenho um cheque aqui também. Caiu o outro. Nossa. Ai, meu Deus. Cheque. Tá caindo o cavalo. Tomara que ele saia pra uma casa que eu consiga tirar esse cavalo com cheque, né? Putz, se ele sair pra cá, meu cavalo tá preso, né? Meu cavalo não... Se ele sair pra cá, eu me lasco, né? Ufa. Não, pera aí, aqui eu tenho outro cheque, né? Mas aqui é bom também. Esse é bom também. Meu tempo não tá legal, né? Isso é interessante. Talvez esse, né? Ele faça.
Aqui é aquela situação que eu sinto que eu já não consigo calcular direito assim, o que vai acontecer, eu não consigo nem saber qual é o próximo lance dele, né? Mas talvez se a gente colocar essa torre aqui em B8 e empurrar o peão de B, ele está bem defendido, né? Aqui, aqui. Não tem como dar errado isso. Poxa, tá, ele vai trazer pra cá? Não funciona, né? O cavalo tá aqui. Tá bom, bora, vamos tocar esse peão, né? Essa torre não pode fazer muito. O cavalo até que ficou numa boa casa aqui, né? Porque ele defende aqui, por exemplo. Defende a entrada do bispo aqui também, em E1. Eu tenho um cheque aqui, qualquer coisa. Esse não funciona, né? O bispo tá... Assim, você vai ver que a gente vai dando sorte, né? Porque por exemplo, esse aqui é um cheque que eu deveria ter considerado, mas eu não considerei e eu tenho a sorte de que o bispo está no lugar correto, né? Além disso, esse bispo está jogando muito aqui, porque ele está... Aqui ele está bem, né? Bem ativo, né? Aqui eu tenho um cheque segurando o bispo. E o próximo é esse mesmo, empurrar esse peão. Não sei se dá pra segurar esse peão, não. Ok, bora. Pra cima. Como essa torre vai tirar esse peão daí? Nem pra cá ela consegue vir, né? O cavalo tá aqui. Esse cavalo foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi esse cavalo aqui. Olha o tanto de casa que esse cavalo tá pegando, né? Tá pegando o peão aqui, tá defendendo o bispo aqui e defende a entrada da torre aqui. Ok, não entendi esse lance. Não entendi o que ele quer com esse lance. Eu vou promover esse peão, porque aqui... Como ele vai impedir que esse peão seja promovido? Ele tem esse? Não tem. É o bispo aqui. Ah, esse eu não tinha calculado. Esse eu não tinha calculado. Mas depois desse aqui, o que ele tem? Depois desse, impedindo a entrada do rio. Ok, beleza. Entregou aí, mas aqui eu tenho uma dama. Simplesmente isso, né? Um cavalo aqui, entrando aqui. E próximo a esse, né? Como é que ele vai sair dessa, né? Ou melhor, como que eu vou dar o mate, né? Nessa situação. Tem que ir trazendo as peças, né? Pra cá o bispo, né? Pra ficar mais ativo. Aqui talvez esse, né? Mas aí cavalo. Isso. Tá. Não tô com tanto medo assim de afogar porque tem esse bispo pra ele mexer, né? Então eu posso arriscar, por assim dizer. Depois isso. Nossa, mas o que eu tô fazendo? Pelo amor de Deus. 10 segundos. 4 segundos, eu não acredito nisso. Tem que deixar no pré-move, né? Ai, meu Deus. Ah, não! Se eu não me engano, o sinal de bispo e rei é empate. Mas eu vou perder pelo tempo, né? Não, aqui já é. Tá bom. Vamos fazer a análise dessa partida que escapou de minhas mãos. Estava tudo em ordem.
Beleza. Você fez bons lances, embora tenha perdido. Vamos dar uma olhada em uma boa tática que você encontrou. Tá. Você vai acabar perdendo um peão. Não, mas uma capivarada. Tá bom. Seu adversário... Vamos analisar lance por lance. Você fez respondendo com o teu próprio... É o que eu falei, ele respondendo veio com com um um primeiro dama, passo aquele forte jogado tanto por mestres como por iniciantes. Que silencia esse homem? Pronto. Ele veio com esse peão dama, né? E assim, eu não sei assim, se tem uma abertura para defender isso direito, né? Ou melhor, eu não sei a abertura, né? Com certeza tem abertura, mas não sei ainda. Tem várias, né? Mas eu joguei intuitivamente aqui. Diz que é um de livro, né? Mas eu não sei qual é a abertura. Ele veio, trouxe o gambito da rainha e eu joguei um gambito da rainha recusado, né? Até onde eu sei, acho que é assim, né? Mas aqui tá falando que é defesa marcha. Bom, depois ele veio e não tomou o peão. Continuei desenvolvendo, traz o cavalo, retoma. Ok, traz. Aqui ele já considera um erro, porque ele pode deixar de capturar o peão. Mas eu acho que isso é muito teórico também. Esse peão aí eu não vou fazer questão nenhuma de defender ele, uma hora ele cai. Agora, isso aqui ele considera uma capivarada porque eu entrego o peão, né? Mas aqui é uma situação que eu tô com o peão a mais, né? Não dá pra entender essa máquina. Beleza, aí ele retoma, eu retomo de peão e ele pega de volta, né? E aí eu trago essa dama, né? Mas aqui é uma coisa que eu já gostaria de saber qual é o melhor lance, né? Aqui, pra mim, qual que é o melhor? Esse já era o melhor, né? A 5 já era o melhor, a dama 5 já era o melhor. Por quê? Por que era o melhor? Porque a linha era essa dama. E aí? O que eu ganhei aqui? Desenvolvimento? Tá, mas aí esse peão tá caindo, né? Não faz o menor sentido isso aí. Porque aí ele vem, toma aqui e aí? Eu ganho um bispo através de um garfo? Por quê? Nossa, não vi essa linha nem de perto. Mas nem de perto. Nem imaginei isso aqui. Nossa. Bom, aí traz o cavalo. Eu adoro essa posição. Um cavalo defende o outro, né? É bem bacana. E aqui eu já considero um erro, né? Por quê? Porque permite essa entrada na dama em D2, que foi o que eu fiz. Que diz que é um lance excelente, né? Vem defendendo, mas aí tem esse, né? Isso que não é o melhor parece que era dama C3. Dama C3 era o melhor. Opa, melhor. Aqui o melhor dama C3. Por quê? Por quê? Porque ele joga aqui. Ah, mas aqui cai com cheque. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vai entender essa máquina. Mesma coisa. Mesma coisa. Ah, não é a mesma porque aqui eu não fiz ele se movimentar. Entendi. Se eu viesse com dama C3, ele já movimentava esse rei e ficava numa posição de tomar o cheque, né? Mas ele poderia também subir com a dama assim como ele fez e eu tomaria. Essa linha aqui também é totalmente possível. Traz a dama, a torre, para a coluna C. Eu tiro a dama. Diz que o melhor é tirar a dama para A6. Beleza. Tomou, mas aqui é aquela coisa, né? Aquela casa ali é suculenta, né? E é a melhor mesmo, né? É a melhor, tá vendo ali?
Porque mesmo ele tomando aí, cai aqui. Mas esse não era o melhor lance. O melhor lance era torre G8. Torre G8 era o melhor lance. Torre melhor lance. Não imaginava essa, né? E faz total sentido, né? Porque aqui o bispo, por exemplo, se sai pra cá, a gente entra naquelas mesmas linhas de tirar o cavalo, de tirar o rei, né? Mas aqui eu tenho a torre na coluna, né? Para poder me auxiliar nesse ataque. Eu consigo trazer essa torre. Aí é fenomenal, né? Que aí vem aqui, já tá caindo a torre do outro lado. Seria uma linha bem melhor mesmo. Mas não, eu fui direto. Peguei ali a torre. Deixei cair a minha. Aí depois eu melhorei o bispo. Diz que o melhor seria melhorar a dama, comer o cavalo mesmo com a dama, né? Aqui parece que já seria melhor. Porque aí o rei vem pra cá. O rei vindo pra cá. O melhor seria esse. Aí já não consigo mais compreender. Preguiça também. Aí vem, cai ali, entra com cheque. É o melhor. Ok. Troca as damas, pega um peão. Fico aqui com 6 pontos a mais, né? Uma vantagem enorme. Enorme. Tira o rei. Traz o bispo. Junto o bispo. Traz pra coluna. Aqui já disse que o melhor era romper o centro. Por que eu não queria, né, romper o centro? Porque eu me senti protegido aqui. Eu me senti seguro. E a minha ideia era vir trazendo aqui na ala da dama esses peões com esse rei cortado, né? O rei dele não consegue entrar. Caramba, bicho. E aí ia trazendo pra cá. Mas não, aqui já sugere romper pelo centro, né? Esse. Ok. E continua sugerindo que o melhor seria romper pelo centro. Mas, beleza, traz o rei pra cá, cai o peão, a torre. E aí cai, não cai não, desenvolve, traz o bispo, né? Esse bispo aqui já começou a me incomodar, porque aí eu já perco um peão. Eu tenho que tirar, né? Aqui eu poderia ter tirado para rei aqui, né? Mas aqui eu já queria fugir. Já queria vir trazer o rei pro outro lado. Aí eu tomei e aí fui trazendo o rei. Aí caiu o outro peão. Caiu o outro peão. O que custava tirar o rei para cá? Para E8? Não. Aí caiu 2 peões. E esse cavalo aqui ficou um monstro, né? Ele ficou um monstro. Olha só a quantidade de casa que pegou aqui, né? Aí eu falei, agora já era, tá na hora do meu peão. Dei o cheque defendendo o bispo para que eu possa liberar o bispo, né? Avançar o peão, liberar o peão. Sobe o peão vai subir, não tem como impedir o peão ali. Aí aqui eu tinha 50 segundos nessa posição, mais do que o suficiente. Eu não consegui dar o cheque. E não rolou o cheque. Eu perdi a dama, porque eu joguei no pré-move, ele tomou e eu não consegui converter. Então é isso. Partida aí nessa faixa de rating, 1275. Espero que o meu eu no futuro esteja vendo já com rate bem maior. Muito obrigado.